Olá pessoal, conforme prometido, vou fazer aqui um vídeo aula sobre a diferença do PWM e o MPPT de forma rápida e objetiva para que a gente consiga sanar algumas dúvidas de alguns inscritos e de muita gente. Vamos lá. Na eletrônica, pessoal, o controlador de carga PWM, pode ser esse azulzinho ou pode ser qualquer outro, ele funciona basicamente como um regulador de tensão. Como seria isso, tá? Se só um regulador de tensão. O regulador de tensão é da seguinte forma. Vamos pensar aqui num sistema de 12 volts com um controlador de carga PWM do azulzinho. Esses dados que está no quadro, Tarcísio, você pegou onde? Pessoal, como todos os dados que eu pego, dados vão no manual do fabricante. Você partindo do manual do fabricante, você consegue tirar quase todas as suas dúvidas e com precisão, sem achismo. Aqui é o que faz a máquina funcionar. O fabricante está lhe dizendo as normativas que esse aparelho deve seguir. Então, com base nisso, a gente consegue explicar para vocês o real funcionamento dele. O fabricante diz que o controlador PWM, numa configuração de banco de baterias em 12 volts, ele só pode entrar até 18 volts de painel solar. De cara, então, já fica uma pergunta. Tarcísio, se só pode colocar 18 volts na entrada de um PWM, de um azulzinho, na configuração de banco de bateria de 12, então eu posso associar placas em série, placas de 150 watts em série? Então a resposta aqui é já não. Por quê? Porque uma placa de 150 watts, 18 volts. Duas em série, vai para 36 volts. Mantém a amperagem, que é de 8.33 amperes, uma placa de 150, mas dobra a voltagem. Em série vai para 36. Não tem como ligar duas placas em série num PWM azulzinho, porque aqui no sistema de 12 volts eu já queimaria o controlador. Primeira consideração é essa. Segundo, esses controladores têm definição de amperagem de saída. Tem o modelo 10, 20, 30, 40 e 50 amperes. Tem outros que tem até mais. Vamos aqui, um exemplo que a gente escolheu, nesse exemplo aqui, um de 20 amperes. Então, estamos colocando uma placa, 18 volts, 8.33 amperes, até um de 10 daria. Já está com folga de 20, mas agora você vai entender porque o PWM é um controlador barato, de entrada, e funciona praticamente como um regulador de tensão, e você vai perder energia e desempenho. Quando você coloca 18 volts, 8.33 amperes, você tem 150 watts. O que é que você faz? Botou sua bateria 12 volts, configurou tensão de recarga 14.4, ele só vai baixar essa tensão de 18 para 14.4 e vai deixar a mesma corrente, 8.33, passar até o limite do controlador. Tá 10 ou 20 aqui o controlador, só entrou 8.33, passou os 8.33. Quer saber quanto você já perdeu aqui? Você já está em 119 watts. Ele não vai fazer que nem o MPPT, ele não vai rastrear a maior potência, não vai pegar essa diferença de voltagem a mais que está entrando aqui e vai converter em corrente de forma alguma. Ele só vai regular, é um mero regulador de tensão, com amperagens definidas. Entrou 18 volts, vai baixar para 14.4 e vai manter sua corrente de 8.33. Dos seus 150 watts aqui, você já caiu para 119. Ou seja, nessa configuração aqui, banco de baterias em 12 volts no PWM, não dá para usar duas placas de 150 em série, porque passa da tensão de entrada que o fabricante que indica. O fabricante diz 18 volts no sistema de 12 volts. 18 volts de entrada de placas no sistema de baterias de 12 volts. Passou disso, acabou-se. Ah, Tarcísio, então vamos colocar aqui duas placas de 150. Beleza, duas placas de 150 em paralelo. Você manteve a voltagem, 12 volts ou 18 volts, e dobrou a amperagem. Vai para 16.66. Aí você tem um controlador de 20 amperes. Ah, duas placas só dá 16. O de 20 está ótimo, já supre. Vai passar 14 volts vezes
o dobro da amperagem. Não está entrando 16? Não está entrando 16 aqui com duas placas? Vai sair 16. Dos 300 watts aqui que está entrando nessa associação, quantos watts você vai ter aqui? Você vai ter os 14,4 vezes o dobro de amperagem, que está entrando duas placas, a amperagem em dobro. Então você agora vai para 238 watts. Está vendo quanto você vai perder? De 300 watts de placa para 238 watts. Esse é o sistema PWM. Por isso que um controlador desse aqui, quando eu comprei, na época, R$80 esse de 40 amperes. Esse aqui, 500 e poucos, comprei no dólar cara. Esse aqui com o MT50, mais de 800. É por isso que justifica o preço baixo no PWM. Não tem milagre. O PWM é um mero regulador de tensão. Vamos ver aqui, como eu falei, no sistema de 24 volts do PWM, o fabricante no manual diz, se for usar banco de baterias em 24 volts, você só pode entrar até 36 volts. Então, se eu vou trabalhar no sistema de 24, logicamente eu não vou poder usar um painel, porque um painel só vai me fornecer 18. 18 volts é menor, ele não aumenta a tensão. A tensão tem sempre que ser maior do que a da saída. Para liberar 24, eu tenho que ter mais de 24. E até 36, que é o que o fabricante recomenda. Então vamos lá. Se eu colocar aqui duas placas em série, eu vou ter exatamente os 36 volts necessários para o controlador. E vou ter os 8,33 amperes, que daria 300 watts. O que é que esse controlador, que é um regulador de tensão, vai fazer? Ele vai baixar para a configuração. Se no de 12 volts a gente carregava com 14,4, no de 24 volts a gente vai carregar com o dobro, 28,8. Vezes os 8,33 amperes de saída, que vai ser a mesma amperagem de entrada. Entrou 8,33, vai sair 8,33. Então, dos 300 watts que entrou aqui, a gente já perdeu, já foi para 238 watts. No PWM a gente perde no sistema de 24, no sistema de 12, na associação em paralelo, na associação em série, nós sempre perdemos, porque aqui ele tem 36 volts na entrada, ele só vai liberar os 28,8. Ele vai baixar a tensão, controlar a amperagem até o limite do modelo e não vai fazer conversão nenhuma, não vai transformar nenhum volts em amperes aqui para você aumentar seu desempenho. Agora vamos para algumas simulações de placas. Simulação de placa bem rapidinho, praticamente para reforçar o que a gente acabou de explicar. Aqui sisteminha, banco de baterias em 12 volts, uma plaquinha de 150 watts, que dá 18 volts, por 8,33 amperes. Vamos dizer que esse PWM é o meu aqui de 40 amperes. Liguei uma plaquinha de 150, que ele baixou de 18 para 14,4. Os mesmos 8,33 amperes da placa. Passou. Já perdi aqui de 150 watts, só passa 119 watts. Agora eu vou colocar 4 placas, vou botar 600 watts nessa configuração de 12 volts. O que é que vai ocorrer? Todas em paralelo. Pego a amperagem dela, com a amperagem 8,33 da placa, vezes 4, 33,32 amperes. A voltagem das 4 em paralelo, mantém 18 volts. Entrou 18 volts, 33,32 amperes. A única coisa que o PWM fez foi regular a tensão. Baixou de 18 para 14,4 e manteve a amperagem das placas, 33,32. Dos seus 600 watts em placa, você está recebendo 479. Só fez regular de 18 para 14,4, manteve a amperagem 33,32. Por quê? Porque o controlador é até 40 amperes. Se o controlador fosse de 30, já capava mais 3 aqui. Desses 33 que estaria entrando aqui, como o controlador só tinha capacidade para regular até 30 amperes, ele ia descer os 30, esses 3 ia ser transformado em calor aqui no regulador.
de tensão. Para mim, regulador, para a gente, controlador de carga PWM. Beleza? Sistema de 24 volts, a mesma coisa. Bateriazinha, simulando que o sistema é em 24. Só posso colocar até 36 volts na entrada. Passou disso, vou queimar o controlador. Então, qual a associação de placas que a gente vai usar aqui? Uma placa de 150 dá? Não, uma placa só dá 18 volts. Como é que 18 vai alimentar um sistema de 24? Pelo contrário, ele vai regular, ele vai diminuir, não vai aumentar. Então precisa de mais tensão. No mínimo, duas placas, que daria aí os 36 volts vezes 8.33 amperes. Se eu botar duas placas, eu já vou estar perdendo, porque coloquei 300 watts em placa, duas placas de 150. Em série, soma a voltagem, 36 volts. Mantém a amperagem, 8,33 amperes. Entrou 300, saiu quanto? Meu banco de baterias é em 24 volts. Configurei para carga rápida, 14.4. Só que é em 24 vezes 2. 28.8 volts vezes amperagem, que é a mesma. Entrou 8.33, vai sair 8.33. Potência saída, 239 watts. De 300, caiu para 239. Posso botar mais placa? Posso. O que é que eu tenho que respeitar aqui na associação? Sempre a voltagem de entrada do controlador. O fabricante diz, vai usar banco de bateria em 24, no máximo 36. Vou associar a placa para que não passe de 36 volts. Jogou 45, vai queimar. Jogou 50, vai queimar. Jogou 36, 37, está no limite ali. Mas o recomendável é de 36 para baixo. Então, se eu somar duas em série, vou ter 36 volts. Está dentro, ok. Amperagem, quem vai dizer a amperagem máxima é o seu controlador. Se você botou um de 40, você pode associar a placa até chegar nos 40 amperes. Se você colocou placas que somem 50 amperes, jogou no regulador de 40, só vai descer 40. O resto vai ser transformado em calor. Nesse caso aqui, a gente fez uma associaçãozinha de 4 placas, colocou duas em série, com mais outra série, e juntou as duas em paralelo. Obteve 36 volts com 16.66. Temos aqui um regulador de 40 amperes, vai passar porque está 16.66 amperes. A voltagem está dentro dos 36 limite máximo, ok. De todo jeito vai ter perda com o regulador PWM. Agora vamos para uma explicaçãozinha do MPPT, bem rápida, e algumas simulações de placa. Vamos lá, pessoal, agora vamos falar sobre o sistema MPPT no controlador de carga. O sistema MPPT no controlador de carga, ele vai nos garantir o aproveitamento máximo da energia produzida nos painéis fotovoltaicos. Toda voltagem, toda energia produzida nesses painéis, quando esse controlador, utilizando a tecnologia MPPT, ele vai aproveitar tudo isso e vai nos entregar o máximo de corrente possível nesse processo. MPPT é o máximo ponto de potência rastreável. Ele vai fazer com que, durante a conversão dessa tensão mais alta para o valor de cargas das baterias, ele vai aproveitar esse melhor ponto de potência, convertendo qualquer voltagem excedente em corrente direcionada a nossas baterias. Na prática, vamos ver um exemplo aqui. A primeira vantagem de configuração do MPPT é que ele aceita uma voltagem de painéis fotovoltaicos muito maior do que os PWM. A primeira vantagem. Veja, um modelo aqui da EPEVER, ele aceita 100 volts na entrada de painel. E isso dá uma vantagem absurda, porque você pode fazer várias associações com as placas até chegar nessa voltagem de 100 volts. E no POMR é maior ainda, a voltagem de entrada chega até 150 volts. Então você pode associar 2, 3 placas em série, dependendo da potência da placa, para atingir esses 150 volts ou esses 100 volts do EPEVER. Você tem essa vantagem já de início, que é uma maior voltagem de entrada das placas. Mas a maior vantagem é desse aproveitamento, dessa conversão de voltagem excedente em corrente. Vamos lá. Um exemplo aqui, a gente tem duas placas de
335 watts. Cada placa dessa fornece 41 volts por 8,17 amperes. Eu poderia colocar uma única placa nesse MPPT, 41 volts, está dentro do 100. Poderia associar duas placas, daria 82 volts. E no caso do PowerMR, até 3 em série não chegaria aos 150 volts de entrada. Então, a associação de placas aqui já me dá uma gama muito maior. E a parte de conversão de tensão em corrente nós vamos ver agora. A gente fez aqui essa associação. Duas placas de 335 watts, 41 volts cada placa. Na associação em série, dobra-se a voltagem, mantém a amperagem. Então a gente tem 82 volts vezes 8,17 amperes, o que nos dá 670 watts, que é a soma das duas placas de 335. Quando a gente conecta essa voltagem aqui, 82 volts vezes 8,17 amperes, e a gente está usando aqui um banco de baterias de 24 volts, então a voltagem de recarga da bateria é 14,4 vezes 2, 28,8 volts. O que o MPPT faz? Ele vai converter toda essa tensão excedente, esses 82 volts do painel, em corrente. Ele vai abaixar a tensão para ficar compatível com seu banco de baterias, e o excedente desses 82 volts ele vai converter em corrente. Ou seja, aquela corrente de 8,17 amperes que entrava aqui na voltagem de 82 volts vai se transformar em 23,26 amperes em 28,8 volts. E se você por um acaso estivesse usando banco de bateria de 12 volts, essa corrente iria dobrar, iria para 46,52 amperes. Nos dois casos, você multiplica 28,8 volts, que é a tensão de recarga da bateria, vezes os 23,26 amperes, daria os 670 watts. Se o banco fosse em 12, 14,4 volts, vezes a amperagem 46,52 amperes, daria os mesmos 670 watts. Ou seja, nós temos aí a conversão de toda a nossa energia de entrada entregue aqui nas baterias. Se fosse no caso do PWM, não. A amperagem que entraria aqui, por um acaso, no PWM 8,17 amperes aqui na entrada, mesmo com 82 volts, ele ia regular essa tensão, ia sair os 28,8 volts apenas com os 8,17. Toda essa voltagem, essa corrente excedente, iria ficar barrada no PWM. No MPPT não, ele vai buscar o maior ponto de potência, vai rastrear isso e vai converter nessa corrente que a gente vai utilizar no banco de baterias. E aí que está o grande trunfo do MPPT. É mais caro, mas ele converte quase toda a potência produzida pelos painéis para as nossas baterias. Ou seja, a gente tem uma gama de aplicação muito grande. São só vantagens? Não, tem um caso que o MPPT não é aconselhável, que você perderia. E como é que a gente sabe esse caso? Justamente lendo o manual do fabricante. Quando chega aqui os controladores ou qualquer material, a gente tem que se debruçar nos manuais para poder entender como ele funciona e fazer o uso correto dele. No caso aqui do MPPT, na configuração de 12 volts, é a única opção de banco que ele não é muito viável para placas de até 150 watts. Por quê? Porque no caso do MPPT, do PowerMR, o próprio fabricante diz que tem uma voltagem mínima. Apesar de ser 12 volts, para esse sistema de rastreamento de maior potência funcionar no MPPT, ele tem que ter uma voltagem mínima. Para a configuração de 12 volts, de banco de bateria em 12 volts, tem que entrar no mínimo 20 volts. E aí que já vi muitas perguntas sobre isso. Muita gente que comprou placas de 150 watts, tentou ligar em paralelo no seu MPPT e esperou que ele aproveitasse o máximo desses painéis e não conseguiu. Por quê? Porque quando ele associou os painéis de 150 watts
que dá 18 volts, e aí você vai somando a corrente, ele colocou no MPPT, ele não atingiu a voltagem mínima de conversão para ativar o sistema de maior ponto de potência rastreável. Ele não ativou o sistema porque ele precisa de no mínimo 20 volts para trabalhar no sistema de 12 volts. No sistema de 24 e 48, naturalmente as placas já vêm com voltagem muito maior do que esse 20, e aí ele já funciona normalmente. Mas para 20 volts eu teria que no mínimo associar duas placas em série das de 150 watts para atingir mais de 20 volts, para que ele aproveitasse 100% da corrente. Então nesse caso aqui, se eu ligar uma placa de 150 watts no MPPT, no banco de bateria de 12 volts, ele não vai fazer essa conversão do excedente. Ele simplesmente vai pegar esses 18 volts, ele vai diminuir para a configuração de 14.4, que seria a recarga em 12 volts, e entregaria no máximo ali a corrente da placa, que seria ali os 8 ponto alguma coisa amperes, 8.32. Ele não faria essa conversão do excedente de voltagem também para a corrente. Por quê? Porque não atingiu a voltagem mínima que o circuito pediu, que é 20 volts. E muita gente compra o controlador e acha que ele veio com defeito, porque ligou uma placa de 150 e não conseguiu obter toda a potência no MPPT, mas não observou que no próprio manual do fabricante ele pede, onde está grifado aqui na setinha, que a voltagem mínima para o banco de bateria de 12 volts no MPPT é de 20 volts. Ou seja, não adianta você colocar uma placa de 18 volts, esperar que ele ative seu sistema de rastreamento de maior potência para entregar o máximo. Nesse caso, é uma desvantagem o MPPT gastar dinheiro com MPPT para você ligar em uma placa de 150 watts ou em placas de 150 que não atinge a voltagem mínima de 20 volts em paralelo e tentar extrair o máximo de potência, que você não vai conseguir. Essa seria a única desvantagem do MPPT. Esse é um apanhado mais ou menos como é que funciona o MPPT e o PWM, e depois a gente vai começar a fazer algumas simulações. Tantas placas em um, tanta placa em outro, associação em um, associação em outro, para tentar tirar mais dúvidas. Valeu!